Graça e paz seja com todos. Estamos aqui para, mais uma vez, estar fazendo o nosso estudo, né? Estudo bíblico. E graças a Deus o Senhor nos deu essa permissão mais uma vez e estamos aqui, né? Estou eu aqui, o Marcos. Meu nome é Thiago, estou aqui mais uma vez para cooperar com a obra do Senhor na sua vida, irmão. É isso aí. E nós esperamos que vocês sejam muito abençoados, nós Sim. também aqui abençoados. Amém. E que assim, que possamos ser um canal de bênção para que o Espírito Santo chegue até você, te esclarecendo, Esse é o objetivo. falando, te ensinando, tá bom? Nós vamos estar orando aqui para poder estar dando início, né? E logo mais a gente vai falar sobre um tema que é avivamento. Tá bom, irmãos? Vamos Muito bom. esclarecer mais algumas coisas aqui sobre avivamento. Sim. Bem? Muito bom. Senhor, meu Deus, graça te damos ao Senhor Obrigado, por este momento. Estamos aqui, Senhor, nesse local para podermos ser usados pelo Senhor. Espírito Santo, honra a cada um que estiver assistindo, Senhor. Que o Senhor possa dar para nós palavra de sabedoria, Senhor, para que seja muito bem esclarecido e cada um possa entender a verdade do Senhor. E que o Senhor possa falar profundamente, inclusive trabalhando em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. Tudo bem, irmãos? Porque a gente vai falar sobre avivamento. E talvez você fale, avivamento tá muito batido. Tudo é avivamento, avivamento, avivamento. Mas avivamento é um assunto que talvez esteja um pouco batido, porque em várias igrejas dá culto de avivamento, culto profético, restaurando vidas. Mas às vezes a gente entra no automático e acaba vendo um pedaço do avivamento, um pequeno fragmento e achando que aquilo é o avivamento total. Aí a gente pensa, Deus não tem mais nada de bom para mim. E a gente esquece da verdadeira essência do que é o avivamento. E nós queremos compartilhar isso contigo. Por isso, desde já deixa o seu like, compartilha essa live, seja um canal de bênção de Deus para falar com algum amigo que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. Se você não puder abrir agora, anota. Posteriormente você lê, eu tenho certeza que Deus vai falar de novo e de novo contigo. Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, ouvi falar de vós. Tenho temor diante dos seus atos, Senhor. Aviva, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras de antigamente. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, ele era alguém que estava no caminho do Senhor e ele estava vivendo um tempo difícil para Judá. Judá estava sendo cativo, estava em guerra, e Abacuque então clamou por avivamento para o Senhor. Ele falou: Senhor, aviva a sua obra mais uma vez. E muitas vezes nós achamos que avivamento, o clamor por avivamento, seria para os não crentes. Deus realiza um milagre nos não crentes, mas o avivamento é para você que já é crente. Deus precisa nos avivar todos os dias, nos avivar o nosso espírito. Esse é o objetivo do avivamento. Avivamento seria o quê? Não tem como eu agendar um avivamento, porque avivamento vem de Deus, nunca do homem, nunca ao contrário. Eu vou fazer o quê? Eu, como cristão, vou preparar o caminho para o Senhor agir. Eu vou preparar o terreno para que Deus haja, para que Deus se manifeste. Isso vem a ser o avivamento, não algo místico, algo que o homem faça. O avivamento vem de Deus e somente dele, não é, pastor? A gente não consegue programar o avivamento. E assim, o que a gente vê, o avivamento hoje nas igrejas é isso, né? A gente faz um culto, que você falou, fazer um culto de avivamento. Fazer um culto de avivamento. E isso daí é impossível, não tem como. A gente acha que
Avivamento, a gente se reunir muitas pessoas, né? Fazer aquele culto bem gostoso, tal, onde tem falar em línguas, onde tem a ação de Deus falando profeticamente, tal, todas essas coisas. Isso é avivamento na visão da maioria das igrejas. Mas não, isso não é avivamento. Isso daí é bom deixar bem claro que isso não é avivamento. Avivamento, a palavra avivamento, ela vem de dar vida. Dar vida. E a única pessoa que pode dar vida, quem é? Deus. Então, já viu que isso aí não parte de nós. Aí alguém pode perguntar assim, então eu não vou fazer nada? Não. É como a gente tem entendido. A gente tem que ser um João Batista. Tem que preparar o caminho para que o Senhor venha. Então é isso. Como a gente não sabe, né, Tiago? A gente nunca sabe quando vai ser. Pode ser que amanhã seja o avivamento aqui de Calcaia, vamos dizer. Vai ter um avivamento de Calcaia, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar o caminho para o Senhor. Ah, mas então não foi. Vamos ficar decepcionados? Não. A gente tem que ficar sempre fazendo as coisas para que o dia que o Senhor quiser, ou que ele já tiver marcado, ele vem e faz. Vai estar o caminho pronto. Justamente. E como o avivamento é dar vida, então muitas vezes o que eu posso fazer também, eu tenho um conhecido, o rapaz envolvido com droga, prostituição, o cara é... A região, ninguém gosta do cara, porque o cara é perigoso. Então, como que a gente vai preparar o caminho? Tendo uma amizade com o rapaz, convidando ele nas oportunidades que a gente tiver para levar para a igreja, a gente está preparando o caminho. O dia que for o dia que o Senhor dá vida para ele, o Senhor vem e dá vida para ele. Isso também é uma das formas também. Exatamente. Exatamente. Avivamento é o que acontece, é a raiz da palavra avivamento, é avivar, é dar vida, como o pastor disse. E muitas vezes, nós como bons cristãos, nós podemos ir em 10 cultos de avivamento e continuar um vivo morto. O que acontece? A gente pode ir para a igreja, tá fazendo tudo no automático de avivamento, dá muito glória, faz tal palavra, tal ação, o poder de Deus está em você, mas aí chega no fim dos tempos, Jesus fala que não nos conhece, que a pessoa terrível seria, irmãos, porque precisamos ter vida dentro de nós. E a partir do momento que eu ajo no automático, pode ser que a vida não esteja no meu espírito. Isso é uma ação física. E a gente tem que separar o que é ação física e o que é a ação do Espírito Santo. Isso. A gente tem que separar as duas coisas para a gente não correr o risco de cair no automatismo religioso. Tem um versículo onde Jesus fala o seguinte, ele diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje tem muita gente que conhece muita Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Ou conhece muito o poder de Deus e não conhece as Escrituras. E é um problema na igreja hoje, principalmente esse segundo caso, que em sua visão conhece muito bem o poder de Deus. Talvez ele só tenha uma visão distorcida, mas é o que ele acredita. O poder de Deus é isso. Aí ele quer pôr o poder de Deus numa caixinha e levar. Hoje no culto vai ter poder de Deus. Mas é porque ele está polarizado somente numa coisa. Se a gente ter o poder de Deus desvinculado das Escrituras, está errado. Não produz avivamento de forma alguma. Um culto poderoso na visão de muitos pode não ser um culto avivado do Espírito Santo. E esse é o maior perigo que temos que vigiar, não é, pastor? É que hoje as pregações que tem, assim, as pregações que devem vir do altar é nos orientando como a gente fazer para que as vidas sejam salvas. E isso é o que nós acabamos de falar. Preparar o caminho para que quando Deus quiser dar vida, Ele vem e dá vida. Então é isso, nós aprendemos muitas coisas, como a gente ser curado, como a gente ser próspero, você entendeu? Como a gente ter uma vida melhor. E evangelho não é isso. Evangelho não é isso. O evangelho, se você não prestou atenção ainda, você vai perceber que o evangelho ele só nos dá uma condição para nós de ganhar, que é a nossa salvação. Só. Agora, fora isso, nada mais.
Nós até vemos lá Mateus 16:33, não, Mateus 6:33, que fala assim que a gente tem que buscar, certo? Buscar a justiça do Senhor, o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas ele não acrescentará. Aí tem gente que fala assim, e tudo mais, tem gente que ainda até muda o versículo, né? E tudo mais, palavras. Mas não existe esse tudo mais no versículo. E as outras coisas. Que as outras coisas, o que é? É roupa, O básico. é comida, água e roupa. Isso é o que a gente tem, porque o capítulo vem falando sobre essas coisas. Então é isso daí, eu acredito que a gente vê. Então é o seguinte, se eu trabalho, eu vou ficar vestido, eu vou comer, eu vou beber. Pronto. Ah, mas... e aquele negócio de ser, não sei, eu não sou caldo, sou cabeça. Tudo coisa que não tem nada a ver. A gente precisa entender isso, que nós estamos aqui para ser salvos, nós já fomos, e agora a gente vai preparar para que Deus salve as pessoas. As pessoas têm até aquele mania, né? Eu fui no culto lá, preguei e ganhei tantas pessoas para Jesus, né? E isso daí não é uma verdade, mas a gente não ganha ninguém para Jesus. A gente, como a gente está falando esse termo, né? Preparar o caminho, então vamos dizer assim, eu vou aqui, arrumo uma mensagem, vou naquele lugar, vou trazer essa mensagem. Prepara. Nessa mensagem que eu estou pregando, eu estou preparando o caminho. Aí o Espírito Santo vem e aquele que ele tem para ser salvo naquele lugar, ele vai salvar. É isso daí. É uma obra dele. Não tem como ser uma obra humana. Não. Porque se for feita uma obra humana, o que vai acontecer? A gente vai ficar insistindo e jogando palavras emocionais, e as pessoas estão falando comigo, eu vou lá, e elas vão aceitar Jesus, só que o que pode acontecer delas não formarem em Jesus? Aí semana que vem ela desaceita. Já não está mais com Jesus. Por quê? Porque não foi uma obra do Espírito, foi uma obra emotiva, incompleta. Então nós temos que preparar o caminho do Senhor e Ele vai fazer a sua obra, que é avivar. Então a gente viu que avivamento não tem como ser um programa pré-agendado de uma igreja ou de um local ou de um pregador. E o que mais não é avivamento? Avivamento não é mudança doutrinária. Tem muita gente que acha que avivamento é uma mudança de doutrinas. Se uma igreja mudar algumas coisas, ela vai ser avivada. E avivamento é a consistência na doutrina que está aqui e não vai mudar nunca. Avivamento vai estar sempre ligado à Bíblia. Ele nunca vai sobressair a doutrina já existente, que foi Deus que nos deu, não é, pastor? A gente tem uma coisa, as pessoas têm hábito de dizer assim que recebeu alguma coisa de Deus, né? Tem uma revelação de Deus. Irmão, isso daí é um prato cheio para heresia, né? Porque é o seguinte, Deus já nos deu. Igrejas surgiram assim também. Deus já nos deu aqui, ó. A Bíblia está aqui, a doutrina está aqui. O que Deus quer que a gente faz está aqui, irmãos. Agora, até aqui é o que tem. Agora a gente só tem que fazer o quê? É só obedecer a Deus, aprender o que está aqui, fazer como Ele quer e tá tudo certo. A gente não precisa, hoje, a igreja não é inclusiva. Ela não é inclusiva. Aí não tem que incluir doutrina. Deus foi fantástico de fazer tudo do jeito que tinha que fazer, veio trazendo. Ele fez até em tempo até esticado, né? Ele poderia ter feito até mais rápido, mas ele fez com paciência, foi mostrando, ensinando, para que a gente aprendesse. Agora, hoje nós aprendemos, agora não tem que incluir mais nada aqui. É fazer conforme Deus quer. Quando uma pessoa fala assim, você ouve a voz de Deus, muitas vezes ouvir a voz de Deus não é um som que você está ouvindo. Às vezes é o seguinte, você abriu a Bíblia aqui, Deus fala com você poderosamente. E agora você aprendeu, você vai pôr em prática. É que nem hoje, nós estamos aqui. Nós já tivemos assim entender sobre avivamento de forma diferente. Você começa a estudar a palavra de Deus e percebe que não é isso. Você fala, não é isso. Você, por exemplo, assim, você vai lá no Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Aí você vê, se você entender o que está escrito ali, você fala, eu sou aquela pessoa. Deus fala, Marcos, faz, e eu faço. Aí ele vem e ele faz o que tem que fazer, não é? Senhor, tu sabes. Nada sabemos. Justamente. E quem aviva é ele. Por quê? Porque nós temos aí, se você é inscrito no nosso canal, se não for, você pode se inscrever agora. Amém. Aí você entra lá, nós temos um estudo sobre regeneração,
e você vai entender tudo que a gente está falando. Porque o único que pode dar vida para o homem é Deus. Então quando nós, às vezes nós somos assim, ó, nós vivemos longe de Deus. Se nós vivemos longe de Deus, nós não temos vida, querido. Nós somos pessoas que praticamos, fazemos lá, como uma pessoa terrena, mas sem vida. Porque a nossa vida mesmo é o quê? É a vida com Deus. Quando eu tenho vida com Deus, aí realmente eu tenho vida. E assim, então nós vivemos como mortos, por causa da herança adâmica que nós temos, nós vivemos como mortos, então a gente não... Por isso que nós erramos tanto, por isso que somos tão maus, por isso que fazemos coisas que o pessoal fala, como que esse cara conseguiu fazer isso? Por quê? Porque você é uma pessoa que você não tem vida. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós somos regenerados, aí ele nos dá a vida. Agora você começa a amar, você começa a pensar nas pessoas, se preocupar com as pessoas, você consegue agora, sabe, é uma vida totalmente diferente. Fomos regenerados. Então hoje nós temos vidas. Hoje eu posso até errar, mas eu erro consciente, eu sei o que eu estou fazendo. E quando a gente não tem a vida com Deus, a gente erra e isso é tudo normal. Sabe aquela coisa? Eu sou casado, aí eu vejo uma moça ali no trem, eu gosto dela, saio, vou lá pro motel com ela e venho para casa com uma consciência tranquila, né? Por quê? Porque eu não tenho vida, irmãos. Exato, eu tô morto. porque não tem como. Eu estou morto dentro dos pecados, então eu faço normal. Agora hoje que a gente tem vida, não. As coisas que a gente faz, isso aqui pesa. Pesa, porque hoje eu sei o que eu estou fazendo. A gente não consegue, exato. Tem hora que você escorrega, né? Tem hora que você dá uma escorregada em alguma coisa que não devia fazer, mas você faz o quê? Vai para os pés do Senhor. Pede perdão, entendeu? Porque hoje nós somos vida. O Senhor nos deu vida. Nós temos isso. E assim, e se vocês... Aquele estudo que você vai ver sobre regeneração, você vai ver que assim, a gente não faz nada. O Senhor simplesmente vai fazendo tudo e quando a gente vê, a gente está como hoje. Temos vida em Deus. Você entendeu? Então, assim, isso é avivamento. Isso é avivamento. A gente, quando a Bíblia fala assim que nós erramos por falta de conhecimento e poder de Deus, ele está falando que erramos, mas assim, porque você está tentando fazer a coisa certa. Mas tem vezes que a gente não conhece o poder de Deus e acha que conhece. Esses são os piores. Né? Esse é o perigo. Esse é o pior. Porque geralmente quando você não conhece a Escritura, irmão, você também não conhece o poder de Deus. Vamos dizer assim. Os dois estão juntos. Tem que estar junto. Porque se você conhece a Escritura, o poder de Deus já começa a vir sobre ele. Porque o pessoal acha que o poder de Deus é orar e eu tenho poder. Não. Você quer ter poder? Aprende a palavra do Senhor. Porque você começa através de... É tipo assim, o policial. Ele dá uma voz uma voz de prisão para uma pessoa, pode ser um ladrão, como pode ser um pai de família, pode ser o presidente da república. Como ele conhece lei, ele vai fazer e vai estar na razão dele. Se ele não conhece lei, ele vai dar errado no jogo. Às vezes até o bandido vai embora e ele não vai conseguir prender porque ele não conhece, ele não conhece as leis. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho poder. Para aplicar ela. Isso é o poder. Entendeu? E às vezes a pessoa pensa que é num culto, que eles falam que é o culto de avivamento, né? Que é ficar... Sabe, eu fui cheio porque, olha, eu rodei, eu pulei, eu falei em línguas e tal. Aí veio lá o profeta, falou comigo, então eu tô cheio de poder. Não, mano, não é isso. O poder de Deus você tem a partir do momento que você conhece a palavra de Deus. Aí Deus começa a trabalhar na vida da gente com tranquilidade. Não é isso? Exato, perfeito. Senão vai ser um fragmento muito pequeno da essência do que Deus quer fazer em nossas vidas. Verdade. O pastor também comentou que o poder de Deus, ele não é algo, como o pastor falou, algo fora das escrituras, porque não tem como, é totalmente errado. E o pastor falou que os cultos de escola bíblica dominical é o menos frequentado. As pessoas querem só ir na palavra de avivamento. Aí a gente cai num poder de Deus, às vezes fraudulento, vamos dizer assim, a gente entende errado. O que a gente pode fazer para corrigir isso? Estar muito aquém das escrituras e os cultos de oração, que também normalmente é o segundo menos frequentado. Tem o nome, a escola bíblica e o de oração. É verdade. A gente tem que orar. Ora, irmão. Ora, tá com problema. Ora, tá com dificuldade. Ora, dificuldade com o irmão, contigo mesmo. Que às vezes
Nem eu tô me entendendo. Aí eu tenho que orar também. Quando tá A gente feliz, precisa né? orar. Quando tá feliz também ora. Exatamente, em Abacuque 3 aqui. É uma oração do profeta Abacuque. Senhor, aviva a tua obra. A gente tem que orar para que o Senhor avive a nossa igreja, a nossa vida, a obra do Senhor, que é a nossa família. A gente tem que orar em todo o tempo, porque não existe avivamento que não preceda de oração. Se não tiver oração e leitura bíblica antes, não vai ser um caminho propício para o avivamento. Então, o que aconteceu ali não é avivamento, foi algum outro nome. Mas a gente não pode chamar de avivamento, porque avivamento ele vem das escrituras, ele vem de um coração quebrantado, arrependido, e ele vem de leitura bíblica e oração. É isso aí. A gente, é que nem o amigo da gente fala assim, crente que não ora tem problema de fabricação. Porque é isso aí, mano. Precisamos ter essa comunhão com Deus. A gente, às vezes, esse dia eu tava pensando, né? Se eu fosse Deus, cara, será que eu aguentaria essas coisas? Porque você vê só, Deus pegou o Tiago aqui, ele formou o Tiago, aí deu uma família muito abençoada pro Tiago, a mãe, o pai, irmãos e tal. Por mais que tenha problema, mas é muito abençoada. Aí depois dá um casamento abençoado, vem filhos, arruma emprego para ele, dá dons para ele. Deus vai só tratando do Tiago. E o Tiago passa um dia, 2 dias, 3 dias, e nunca lembra de falar, oi pai. Meu Deus. Já pensou? Né? Certa vez eu tava conversando com o irmão, que eu tava ensinando sobre o malefício da pornografia, porque ela é totalmente contrária à palavra de Deus e porque nós devemos fugir desse pecado. Aí o irmão falava, mas irmão Tiago, eu vejo pornografia, eu me masturbo, mas depois eu me sinto tão mal e eu queria que você orasse por mim, porque eu não quero me sentir mal. E quase a pregação, ora para mim pecar em paz, ou ora para mim ser desavivado, sair do avivamento. Quando você é avivado, irmãos, um indício forte, é como o pastor disse, você não vai conseguir nunca pecar em paz. Se você consegue pecar em paz, toma cuidado que você é um bom indício que você está um vivo morto, um zumbi. Porque um cristão vive espiritualmente, não só fisicamente, ele não consegue pecar em paz. Quando ele escorrer, quando ele cai, ele não vai ficar em paz, ele vai se arrepender, porque essa é a vontade do Senhor. Ele vai pedir perdão e aí vai ser renovado. Mas ele, de forma alguma, ele vai andar como um vivo morto num pecado. Então, o indício do avivamento é a santidade. O que mais avivamento não é? Avivamento também não é necessariamente ajuntamento de multidões. Por quê? Porque Deus pode trazer vida tanto individualmente quanto coletivamente. Então não necessariamente, se não tiver muita gente, não é avivamento. Não é isso. Deus pode agir em 1, em 2, em 3, em 4, como Ele quiser. Avivamento também não é uma campanha de evangelização. Ele não é uma campanha que eu vou lá e faço e convido um monte de não crente e o avivamento. Aquilo não é avivamento, porque não é evangelismo. Deus quer um evangelismo, com certeza, é de Deus. Mas não é um avivamento. Não é isso, pastor? É verdade. A gente tem alguns exemplos assim sobre os avivalistas que mostram a história da igreja. Às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, vocês fazem tanto... Porque agora a gente está com bastante estudo, né, sobre a reforma, por exemplo, né? E as pessoas ficam falando assim, pô, mas para que tanta coisa? Você já passou, tem que falar. É que o Tiago, quando começou, ele falou assim sobre avivamento. Ele falou, pô, mas vocês vão pensar assim, tudo é avivamento. Você vê, a gente assim, nós aprendemos as doutrinas de Deus, irmão, é aquilo ali. Exato. Só que é importante também a gente saber que as pessoas na história da igreja, as pessoas que erraram, né, pra gente pular isso daí. Erraram porque não conheciam, mas agora a gente já conhece. E assim,
eu já vi um ditado popular que fala assim, errar é humano, mas persistir no erro... É burrice. Então, irmão, se já erraram lá para mostrar pra gente que não devia, então hoje a gente conhece a história da igreja, a gente sabe que erraram lá, hoje vamos fazer certo. Sim. E a gente eu acho interessante a história eu até marquei com algumas coisas, mas é muita coisa, não vai dar pra gente falar, né? Mas assim, uma que eu queria falar é sobre os moravianos. Os moravianos são um grupo que existia ali na Alemanha, e assim, o povo que estava indo para lá era um povo que chamado de Husita, eles vieram lá de John Hus. John Hus, ele é do século XV, John Hus. Começou, eles começaram, aí aparecem os pietistas, os puritanos, anabatistas, grupos que começaram a se formar nesse meio tempo assim. Aí, o que acontece? Teve uma guerra dos 30 anos entre os protestantes com os católicos. 30 anos de guerra. E esses Husitas, que eles ficaram desesperados, então eles foram até um local para refugiar, né? E lá tinha um conde chamado Zinzendorf. Um conde Zinzendorf. E ele é uma pessoa que ele era pietista e tal, e ele acolhe todas essas pessoas, esses Husitas. Aí fizeram uma vila, e ele começou a ensinar essas pessoas o seguinte, porque como veio o Zita e começou a vir outras pessoas, as outras pessoas falaram, esse conde Zinzendorf está acomodando, então nós vamos para lá também. E começou um monte de gente com visões diferentes. Apesar de cristãos, mas tinha visão diferente. E aí começaram a ter vários cultos diferentes, entendeu? Nesse lugar. E começou a ter discussão. Aí tem esse Zinzendorf que ele fez. Ele reuniu todo mundo. Ele falou assim, irmãos, o nosso auge aqui é Cristo. Não tem, né? É cristão, o auge de todo mundo é Cristo. Exato. Então estamos batendo, então vamos começar por aí. Aí ele falou assim, primeira coisa que nós temos é amar. E ele começou a trazer mensagens para todo mundo, apesar de visões diferentes, mensagens que... cristocêntricas. Isso, mensagens cristocêntricas. E começou o pessoal a entender isso e começaram a esquecer as suas diferenças. E esse Zinzendorf aí, o que ele fez? Ele acabou, que nem o Tiago falou, nós precisamos ter avivamentos, como mesmo cristãos. Deus precisa avivar a nossa fé, avivar o nosso amor, sabe? Deus precisa avivar nossas forças. Então, quer dizer, dá vida, porque assim, nós estamos aqui, nós recebemos avivamento de salvação. Mas só que se a gente ficar, eu recebi o avivamento de salvação e hoje eu vou ficar aqui de braço cruzado, irmão, logo não. A vida vai se esvaindo, né? Vai embora. Então, quer dizer, Deus precisa também, que é que a gente fala assim, renovar nossas forças. Renovar a nossa fé. Mas numa língua que a gente está falando hoje é que ele está dando vida, ou seja, mais vida. Então o que esse Zinzendorf fez? Ele não arrumou confusão, ele não arrumou briga nem nada, ele só fez assim, estava nas terras dele, né? Ele falou, vai ficar essa bagunça aqui. Não, ele foi lá com muito amor, começou a pregar a verdade, que é isso que precisa. Jesus. Né? Nós precisamos estar em igreja que o pessoal prega a verdade, não importa se vai fazer, se eu vou gostar ou não, eu tenho que ouvir a verdade, porque às vezes eu gosto de coisa que está me levando para o inferno. Né? A maioria das coisas que a gente gosta está nos levando para o inferno. Então eu preciso hoje entender o que é o certo, e irmão, depois que nós abraçamos Jesus, o que é certo a gente vai gostar. A gente vai fazer com o maior prazer. Mas antes, nós precisamos ouvir isso daí. Nós precisamos ser... A palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange. O que é o amor? É você, com muito amor, falar a verdade. Vai nos constranger, mas nós vamos chegar onde aplumar como o Senhor quer. Então, esses moravianos, eles se uniram, então de repente passou um tempo que eles eram um só. Eles eram um só. Tinha no meio deles pietista, tinha puritano, que também eles eram homens piedosos, mas eles tinham diferenças. Sim. Eles tinham diferença. Anabatista tinha diferença. Tudo nome de Deus, mas tinha diferença. Só que agora todo mundo ali ia se ajudando, fazendo aquilo que é o ideal, que é o que? É acolher as pessoas que precisavam. E eles começaram a ser pessoas piedosas, pessoas que se santificavam, e ali ficou um grupo muito maravilhoso. É assim, eu tô falando muito superficialmente, mano. Tô pulando um monte de coisa. Entrando em detalhes. Não tô entrando em detalhes, mas resumindo, é essa a história. E é isso que nós precisamos. Viver no meio de pessoas que, de repente eu nem gosto muito do Tiago. Mas é meu irmão, eu vou morar no céu. Até quanto que eu vou ficar sem gostar do Tiago? Exato. Você entendeu? Então, ora a Deus, tire isso de mim, porque a pessoa que tem vida em Deus, ele não pode estar guardando rancor, ele não pode estar querendo ser diferente, ele não pode estar querendo ser maior que os outros. Entendeu? Não pode. Exatamente. Inclusive, nós temos mais um desses estudos que eu estou falando aí, que nós jogamos sobre puritano e pietista. Se você vai lá no nosso canal, você vai ler. É coisa de
é estudo de 1 hora, vai falar sobre uma transformação lá na Idade Média, que vivia uma guerra, o pessoal se matando, os próprios cristãos, entendeu? Chegava lá o Zwinglio é um homem de Deus. Zwinglio, nós falamos assim, que existe a teologia calvinista, mas Calvino, ele pegou os ensinamentos de Zwinglio. Aprendeu com o Zwinglio. Ele aprendeu com o Zwinglio, aí o Calvino pôs em prática o que ele aprendeu. Só escreveu? Aí ele ficou. O pessoal começou a falar que a teologia era calvinista, mas ela veio de quem? De Zwinglio. Mas só que Zwinglio, eu fiquei pasmo. Ele matou muito puritano, sabe? Muito anabatista, muito petista. Ele matou porque o tempo era isso. Então imagina, aí de repente nesses moravianos aqui os caras conseguem fazer esse ambiente de todo mundo se amar, todo mundo se suportar. Porque é isso. A Carol é uma benção. Mas tem coisa que quando você fica assim, oh meu Deus, que mulher, o que ela tá fazendo? Tem hora que, né? Todo mundo que é casado, né? Não é possível falar que não, minha mulher nunca fez nada que me deixou nervoso. Tem, mas a gente se ama tanto que a gente aprende quando vem os erros, a gente suporta. Porque é amor. Exato. Então isso não é com a minha esposa, tem que ser com o meu filho, tem que ser com meus irmãos da igreja, tem que ser com aqueles que eu trabalho, tem que ser com aqueles que eu estudo lá na escola. Esse é o ambiente cristão. Não é não? Na igreja, irmãos, vai ter no mesmo local. Vão existir pessoas que comem carne, outras que não comem carne. Umas que guardam sábado, outras que guardam domingo. Umas que acham isso, outras que acham aquilo. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios o seguinte, ele vai dizer: aquele que acha que comer porco é de Deus, coma para a glória de Deus. Aquele que acha que é pecado contra Deus, não coma para a glória de Deus da mesma forma, mas estejam juntos. Porque comer ou não comer porco independe, mas se um acha que não pode, eu de forma alguma vou falar, pode sim, você está mentindo. Ele acha que não pode, eu acho que pode. Tá bom, nós vamos conviver os dois juntos em amor até o retorno de Cristo. É só um respeitar o outro, né? Exato. Porque nem hoje, uma coisa que é muito de hoje, tem muitos irmãos que bebem, de boa. Eles falam que não tem problema nenhum. Amém. Se o camarada acha que eu que vou contra. Eu não sou Deus, então é o seguinte, eu vou conviver com ele, eu vou deixar de amar ele porque ele bebe? Também não. E quem convence, desculpa, só te cortei, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é assim como avivamento, não é uma obra humana, de forma alguma. Então não é por ser um muito falar que você vai convencer alguém a agir na santidade que você acredita. A gente tem que orar em amor e estar junto com a pessoa, e o Espírito Santo vai falar com ela com certeza. Porque senão nós estamos até diminuindo o poderio, a soberania do Senhor Deus. Tem coisa que é claro que a Bíblia fala sobre o pecado para a morte, né? Sim. O pecado para a morte. Então é claro, se de repente eu tô num certo lugar, eu sou casado, bem casado, de repente eu tô com uma nega lá, o Thiago veio com ela, aí ele vai continuar, pastor, sabe? Não, aí não, né? Aí não, né? Tem que deixar bem claro, senão o irmão vai entender errado. Isso. Aí não, tem coisa que é, vamos falar assim, é óbvia. Aí é outra coisa, aí se já é coisa de escândalo, envolve um monte de coisa. Mas agora, assim, se ele me viu lá tomando uma cerveja, sabe? Eu não deveria fazer isso na frente dele se eu acho que isso é certo. Se eu acho que isso é certo, eu não deveria fazer. Mas se vê também, aí é uma coisa que eu entendo que é certo, ele entende que é errado. Mas o que tem que prevalecer em nós é o amor entre nós dois. Entendeu? Porque numa família tem irmãos. Uns lá fumam, uns bebem, né? E são irmãos do mesmo jeito. Você entendeu? Exato. Eu posso até não gostar, né? Mas são irmãos mesmo, continua. Então é isso que nós precisamos entender. Sabe? Hoje a gente tem que, assim, nossas indiferenças, elas têm que, passar. Sim. E a gente fazer com que o nosso papel é só esse, preparar o caminho. Exato. Só isso. Não é eu pegar num irmão que eu achei que ele está errado e vou lá e dou uns fregando. A Bíblia ensina, irmão, quando eu preciso chamar a atenção do irmão, ela ensina, que a Bíblia ensina tudo, né? Ela ensina tudo que eu tenho que fazer. Então eu não vou começar a dar uma de, sabe, eu mais santo que todos. Não.
Não, vamos ser todo mundo irmãos, vamos ensinar a verdade. Eu tenho oportunidade de falar a palavra de Deus na íntegra, é claro, né? Na íntegra, não ficar passando mão na cabeça de ninguém. Se for me passar mão na cabeça de alguém, é melhor não falar nada, porque às vezes você estraga mais a pessoa. Então é o seguinte, eu tenho oportunidade de falar, eu falo, se não tiver também não falo, eu só oro e pronto, acabou, e vida que segue, porque é uma coisa que num estudo que a gente estava fazendo um dia, que eu cheguei numa decisão assim, se eu conseguir salvar a minha vida, irmão, eu fiz muito, né? Fiz muito. Eu falo isso porque eu vim de meios de pessoas que assim, quantas pessoas eu já salvei? Primeiro que isso daí é balela, ninguém salva ninguém, mas tem aqueles irmãos que parece que ele fica computando. Né? Eu salvei 10, agora eu salvei mais 20, e ele fica pensando para falar, até hoje eu salvei tanto. Não, isso é besteira, isso é bobagem. Se eu conseguir salvar a minha vida e não atrasar a vida do Thiago, irmão, eu tô muito bem com Deus. Entendeu? Eu tô muito bem. Se eu puder ajudar o Thiago, bem. Se eu não puder não atrapalhar ele, melhor ainda. Entendeu? Então é isso, irmão. Nosso negócio é preparar. O que você tem que fazer? Você não está entendendo o que está falando? Irmão, é por isso que tem que estudar a palavra de Deus. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você entende tudo que a gente está falando aqui. Exato. Estuda a palavra de Deus, vai nos cultos da igreja, que às vezes a pessoa vai em um culto só na igreja, né? Aí tem escola bíblica. Escola bíblica. Que nada, acordar cedo. Como que as pessoas falam? Eu trabalho a semana toda, de segunda a sábado. Chega no domingo, tem que acordar cedo para a escola bíblica. Aí entra no problema da polarização que a gente falou. Você acaba conhecendo o poder de Deus, aí você fica fechado, que nem um cavalo com um cabresto aqui, esquece as escrituras. Aí o perigo de você conhecer um falso poder é muito grande. Então a gente não pode polarizar. A gente tem que caminhar junto. O poder de Deus e a escritura tem que estar junto, tem que estar nivelado. Então, quando a pessoa tem esse hábito assim de eu tenho que orar pela primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida, isso é muito bom, é excelente para a pessoa que tem esse. Mas ela não pode ter isso como um amuleto na vida dela. Eu tenho que orar para que meu dia seja abençoado. Ela não ora por fé, né? Ela não ora por necessidade de orar. Ela não ora porque ela ama o Deus. Ela não ora porque alguém está precisando ou porque ela quer uma proteção. Ela é interesse próprio, né? Então eu vou fazer isso. Ou um medo. Medo, né? Então aí eu faço para me sair de casa. E esses amuletos assim, não pode ser, inclusive oração. Nada na vida da gente que a gente usa como amuleto não é bom. Né? Exato. Senão vira um ritual. Uma necessidade ritualística mesmo. E essa não é a vontade de Deus. E a gente pensa, então hoje a gente aprendeu que avivamento então não é os milagres, o culto de poder da igreja. E tudo isso, milagres, é o poder da igreja. Ele pode até ser resultado de pessoas avivadas quando se unem ou de uma pessoa avivada no ambiente. Mas é um pequeno resultado do avivamento, não é o avivamento em si. Porque senão a gente começa a buscar o resultado e ignora o processo para chegar até ele. Tem duas passagens na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. A primeira está em Êxodo capítulo 17, verso 6, onde fala que o povo recém saiu do Egito, Moisés está liderando o povo, e o povo está bravo. Moisés, nós estamos com sede, vamos te matar, Moisés, se você não der água para a gente. E Moisés, a primeira coisa que ele foi orar ao Senhor. Senhor, o povo quer água, o que eu faço com o teu povo? E Deus falou para ele, Moisés vai lá e fere a rocha que vai sair água da rocha. E foi uma bênção, assim foi. Glória a Deus, avivamento. Um resultado ótimo, excelente, e foi de Deus. Agora na segunda vez foi em Números 20, verso 11. O povo de novo, isso quase no final do período do deserto. O povo, Moisés, estamos com sede, vamos te matar, arranja água pra gente. Aí Moisés, ele estava no automático, no irritalismo, ele pensou, já sei como é que gera o avivamento aqui, é só bater na rocha. Moisés bateu na rocha, sabe o que aconteceu? O pior que aconteceu? Saiu água, deu o resultado. Só que aí o povo, ele achou que aquilo era de Deus, sendo que não era. Então se a gente pensar que milagre
é um avivamento, um culto poderoso é um avivamento, a gente vai passar a obter os resultados de um milagre, de um culto poderoso, e vai achar que é avivamento, mas não é. Vai achar que é de Deus, mas não veio de Deus, não foi direcionamento de Deus. Então, muitas vezes um milagre pode acontecer, e se a gente pensar que se tem milagre, tem avivamento. Se a gente linkar as coisas, a gente vai entrar num problema, a gente vai achar que tá junto, sendo que não tá, sendo que é separado. Até que na segunda ordem de Deus para Moisés, ele falou, na primeira ele falou bate, na segunda ele falou fala. Isso. Então ele já foi desobedecendo. E assim, né? Só Verdade. porque às vezes as pessoas são curadas até por misericórdia, somente. Sim. Somente. Não que não seja pouca coisa, né? Mas assim, mas somente é isso. Às vezes a pessoa ela não merece a vida com Deus. Uhum. Ela recebe o milagre da cura, mas ela continua sem vida com Deus. Sim. Uma parte que o pessoal faz uma mistura. É Atos 2. Atos 2 o pessoal fala que ali é um avivamento. Houve um avivamento lá, mas não como o pessoal fala. Porque eles falam que houve um avivamento por quê? Porque o pessoal saiu, foi ver aquelas línguas de fogo, o pessoal saiu falando, né, em línguas e tal. Então, o avivamento cai disso, que foi um poder de Deus ali. Não foi isso. Houve ali um mover de Deus, mas o avivamento foi por quê? Porque mais de 3.000 pessoas foram salvas. Sim. É isso que ali foi o avivamento. O resto foi só consequência. Justamente. Houve aquele mover, mas até ali então não era avivamento. Agora, quando Pedro abre a boca e começa a pregar que aquelas 3.000 pessoas são salvas, aí foi o avivamento. Aí foi o avivamento. Inclusive, a confusão muito das igrejas dentro dos cultos é por causa disso, né? Isso. Olha lá, vamos ficar aqui só falta a gente ver língua de fogo. A gente mistura as coisas. Então, assim, bom, a gente serve a Deus porque Ele nos salvou. Pronto. E agora a gente tem que estar pronto para fazer aquilo que é preciso, que Ele quer. Então, se João Batista Jesus reconheceu que ele foi o maior profeta porque ele fez tudo certo, foi isso. Ele nasceu, ficou longe da família, ficou num lugar lá onde que ele virou, eu acho que ele é sênior, uma coisa assim. Ele era um dos sacerdotes, cresceu assim, cresceu comendo somente mel com gafanhoto, né? Quer dizer, ele teve uma vida assim de santidade a Deus. A vida dele foi toda entregue para Deus. Então, quando ele cresce, vai para frente, vai para o lado de um lago lá e começa a falar e chamar o povo e começou a ensinar o povo o que tem que fazer, se preparar, se arrepender, batizando o povo. Então, quer dizer, ele fez o quê? Ele estava fazendo o quê? Ele estava preparando o caminho para que pudesse vir Jesus e desse a vida. Fizesse com que o avivamento fosse efetuado. Então, nós temos que ter muito, assim, olhar muito para a vida de João Batista e isso sim a gente vai fazer. Se você olhar a vida dele, não foi legal. Não foi legal. Vamos ser sinceros, irmão, não foi legal. O cara viver no deserto. Pô, sei lá, ele devia ter mais irmãos? Não sei se ele teve, mas sei lá, ele tinha uma família. Todo mundo lá na sua casa e ele lá no deserto. Vida de oração, vida de jejum, se preparando para poder preparar o caminho para o Senhor. Se você for ver, muitas coisas você deixou de lado. Porque hoje a gente tá nisso, né? Pô, eu quero curtir aquele shopping lá de Calcaia que saiu novo aí, né? Aí eu quero ter um carrinho da hora, um carrinho do ano, né? Eu quero uma roupinha da marca, eu quero ter isso, vou lá comer um churrasquinho. Então a gente sempre quer. Não tem erro nisso, não tem erro. Tá tudo certo, não tá errado. Só que a gente vive só disso. Uhum. É o que você falou, mas não é o que você falou. Isso. A gente fica... Você chega nesse que é bom desfrutar do melhor da terra e nunca vai fazer o que... Esse versículo é o melhor para mim. É viver com o melhor da terra. Não é isso que a gente quer viver. Não, mas a gente tem que ser servo das pessoas. Mas a gente tem que preparar as pessoas para que Deus venha e salve elas. A Bíblia fala que a gente tem que amar as pessoas como a gente mesmo.
A melhor coisa que eu recebi até hoje foi ser salvo. Então por que eu não vou fazer de forma com que as pessoas também sejam salvas? É só a gente, né, ligar a coisa, né? Ligar a coisa. E buscar em Deus para que Ele me prepare para me fazer a coisa de maneira certa. E acabar com as nossas ambições, né? Porque as nossas ambições são muitas, né? São muitas. E elas acabam atrapalhando. A gente acaba focando, dá foco naquilo que Deus tem para nós, que é o melhor da terra mesmo. Entendeu, irmãos? Então, a gente precisa analisar mais, orar a Deus. Se você ainda não entende, ora a Deus que Deus te mostra. Exato, perfeito. Perfeito. Então, concluindo, o que seria o avivamento? Avivamento seria a obra que Deus faz para nos dar vida, e após Ele nos dar vida, tem consequências, resultados. Uma delas pode ser, sim, um poder de Deus. Vai ser o poder de Deus, mas o poder de Deus ele não vem antes do avivamento, é ao contrário. Senão a gente vai viver um falso poder achando que é avivamento. A gente tem que buscar o avivamento de Deus, preparar o caminho para Deus. E o resto é consequência, ele acrescenta. Então a gente tem que buscar o que? O reino de Deus e sua justiça. Somente isso. A gente não tem que sair buscando profecia, profetada, milagrada, nada disso. A gente tem que preparar o caminho do Senhor e esperar. E Ele vai agir na hora certa. No momento certo. Lá nas épocas dos patrícios, no primeiro e segundo século, tinha um cidadão que ele chamava Policarpo de Esmirna. Era uma pessoa muito dedicada à obra de Deus. Esse Policarpo, ele era um cara que ele conheceu Paulo. Paulo que escreveu as cartas. Ele conheceu Paulo, conheceu Pedro. Ele nasceu em 69 e morreu em 155 depois de Cristo. Esse Policarpo, ele andava assim, ele era uma pessoa que ele fugia. Tava as perseguições, ele vivia fugindo. 155 anos, ele já estava meio velho, né? Já está cansado. Aí ele diz assim, ele escreve assim, que cansou de fugir. E ele falou assim que o desejo de todos lá que morriam naquela época, no século II, princípio, era morrer em nome de Cristo. Entendeu? Porque tem uma passagem em Marcos lá que, no final do livro de Marcos, ele fala assim que muitos iam morrer em nome de Cristo. Então os cristãos morriam felizes. Quando eles iam para aquelas arenas, eles iam cantando louvores. Eles estavam felizes porque eles iam morrer em nome de Cristo. Então Policarpo começou a pensar assim, puxa, todo mundo fica feliz e eu também ficaria feliz em morrer em nome de Cristo. Por que eu estou fugindo então? Porque quer saber, eu não vou fugir mais. Aí ele falou que não ia fugir mais. Aí chega alguém e fala para ele assim, olha, o imperador falou que você é uma das pessoas que precisa negar o nome desse Cristo aí. Porque você tem que servir ao imperador. Eu falei, eu não vou fazer isso. Aí ele falou assim, se você não fizer isso, você vai morrer decapitado. Aí ele falou pro cara, você vai fazer um favor por mim. Você vai fazer um favor por mim, você vai me matar e vai me levar pro braço do Senhor. Olha a cabeça do cara, olha o pensamento do cara. Que coisa fantástica, né? Maturo. Nós precisamos alcançar essa maturidade. Precisamos, cara. A gente vê muitas pessoas que têm medo de morrer. E assim, como ontem na sua casa eu falei, né? Morrer é bênção, irmão. A gente tem medo da forma que você vai morrer, né? Que se tem medo, se de repente você pegar uma doença, ficar de cama, né? A gente se preocupa com isso, apesar que tem medo de se preocupar, porque o que vai ser, vai ser. Mas só que assim, a preocupação da gente é assim, como vai morrer? Agora se vai morrer, de uma facada e morreu, eu só sei, fecha o olho aqui, abre, tá no braço assim, pronto, coisa maravilhosa, né? Então, aí você vê como é diferente. Ele falou assim, me mata, que você vai me levar pro Senhor. É ótimo. Aí realmente o cara foi lá, cortou a cabeça dele, e ele morreu decapitado, né? Mas esse é um cristão avivado. Certeza da salvação. Outro indício de avivamento. Não tem como você falar, será que esse cara não foi pro céu? Bom, será que ele não foi pro Senhor? Não tem como você não pensar uma coisa dessa. Os últimos pensamentos, desejos deles, entendeu? A boca fala do que está cheio o coração dele está cheio de Jesus. Claro, né? Porque ele falou assim, você vai me matar, isso é prazeroso. Tem um outro, que eu esqueci o nome dele, que os caras colocaram fogo nele, que também falaram, você vai ser, você vai negar ao Senhor. Ele falou, não vou negar, então vamos queimar você. Aí quando
o fogo estava subindo, ele começou a falar assim, o fogo queimando ele, e ele falou assim, obrigado, Senhor. Porque agora, nesse momento, eu estou sentindo essa dor desse fogo, mas logo mais eu vou estar no fogo do Senhor, sentado na mesa ao teu lado. E agradecendo. Quer dizer, aquelas pessoas que estão do lado dele, foi mais ou menos o que aconteceu com o John Hus. Aquelas pessoas que estão do lado dele começam a olhar e começou a o quê? A se converter. O cara virou um testemunho vivo. Porque John Hus foi isso, né? Ele lutou, aí queimaram ele como herege. Aí, quando colocaram lá o fogo, ele começou a cantar. Começou a cantar um hino. Ele começou a cantar um hino bem alto assim, aí todo mundo, aí as pessoas começaram o quê? As pessoas que estavam com ele começaram a ajoelhar e pedir perdão a Deus e começou a glorificar o Senhor. E alguns que sabiam começou a cantar com ele. Até aquelas pessoas que foram lá para matar ele, que fizeram a fogueira, começaram a se converter. Foi um grande avivamento ali. Sim. A morte de John Hus gerou um grande avivamento. Ou seja, para a gente falar a palavra certa, né? Ele morreu e Deus fez um grande avivamento no dia que ele estava morrendo. Coisa magnífica, por quê? Porque ao invés de ficar reclamando, né? Pô, Deus, eu fiz a vida toda. Porque esse pessoal fala, né? Senhor Deus, eu te servi a vida toda, agora só vai me matar desse jeito, né? Você vê que Totalmente contrário. Totalmente. Exato, perfeito. É que a gente vive aquela coisa do reino invertido, né? Sim, de ponta cabeça. Com certeza. Exatamente. Ele não ficou buscando o poder de Deus de forma alguma. Na história dele você não vai ver que ele fazia vários cursos, escrito curso de avivamento, nada disso. Mas foi uma vida que trouxe um verdadeiro avivamento. Porque ele se entregou. Ele fez como Jesus fez por mim e por você. Jesus se entregou. Jesus se doou. Ele foi uma oferta viva por nós. E por isso estamos aqui. E por isso estamos aqui com essa mensagem para você hoje. Quer acrescentar mais algo, pastor? Eu queria deixar só assim, um toque para a gente poder estar encerrando. Não tem nada, né, tão direto como o avivamento, mas assim, eu queria falar assim, a palavra de Deus acho que em Apocalipse, né, ela fala sobre, ela traz o casamento como um exemplo de a vida do cristão com Jesus. Né? Sim, veja Cristo e igreja, o casamento. Tanto fala que quando a gente morrer, quando for arrebatado, a gente vai ter as bodas de Cristo, né? Então isso aí é isso aí que você falou, é uma metáfora que fala sobre o casamento e é uma metáfora que está ensinando a gente como a gente viver. O que quer dizer isso? Quando a pessoa casa, onde teve um rapazinho lá, o zelador lá de onde a gente trabalha, que casou. O cara casou, assim, o cara tá mó feliz. Eu tenho certeza, ele tá trabalhando hoje. Ele casou ontem, tá trabalhando hoje. Com certeza ele tá, não vejo a hora de ir pra casa, né? Ele tá vendo a hora das 5 horinhas dele lá, de 5 horas da tarde ele sai, ele acha que tá naquela euforia, das 5 horas pra ir pra casa. Por quê? Quando você casa, você é aquela felicidade e tal, você tá noivo, eu já até me dei mal, namorando o carro com a pastora Sandra com um telefone, lá, pegou o telefone da empresa lá, me falaram que o telefone não, que é limitado, não tem limite, pode gastar o telefone que não dá nada. Beleza, então eu comecei a falar com ela, falar, e fui falando, só que depois a conta veio e não foi bem como o cara falou. O que você usava, pagava, entendeu? Aí veio aquela conta desse tamanho, assim. Aí a patroa me chamou lá, o que você fez aqui, mano? Aí me falaram que não tem limite, você pode usar. Ela falou, não, mas não tem limite, você pode usar o quanto você quiser, mas só que depois você vai pagar o que você usou. Aí eu me dancei nessa. Mas por quê? Porque era tanta saudade, tanta vontade de ver a namorada. Então, toda hora eu tava falando com ela. Eu olhei assim a lista, tinha hora que eu falava com ela, desligada, que 5 minutos eu tava falando de novo. Ligar de ordem. Uma saudade doida. E o que Deus está mostrando é isso. A noiva, com saudade de Cristo, né? Porque é noivo. Sim. São noivo. Mas e até onde a gente está tendo essa saudade? Exato. Até onde eu tô tendo essa saudade? Será que a gente... É que nem eu falei, Deus trata de você, cuida, te dá a vida, te dá tudo de bom pra você. Pode até não ser pra você o melhor, mas ele tá te dando um. Ele tá provendo tudo pra você. E às vezes a gente passa 2, 3 dias sem lembrar de Deus, sem lembrar de Jesus. Outra característica de um cristão avivado. Quanto mais avivado espiritualmente você estiver, mais saudade você vai ter do noivo.
Você vai querer conversar com ele. Às vezes até não é nem, às vezes é um colega que você tem. Você vê o camarada, um filho, né? Meu filho é meu vizinho lá. Só que às vezes eu fico um tempo sem ver ele, porque os nossos horários não batem. Aí quando tiver, ô pai, ô filho, abraça e fica lá. Se deixar, a gente vira a noite conversando. Por quê? Tá com saudade do outro. E Deus? Como é que fica? Né? E Jesus? Ficou isso daí pra gente meditar, mano. Se você falar, não, eu oro. Você ora? Eu sento lá, faço. 5 como minutos. que é? Oro, falo um Pai Nosso, né? Ora um Pai Nosso quando vai dormir, quando levanta, ora um Pai Nosso. Aí já sai pra vida, né? E aí? E esse conversar com Deus? Porque, irmãos, eu não tô querendo me vangloriar, não, mas às vezes eu tô ali trabalhando, eu trabalho na portaria e eu fico olhando na janela, principalmente dia de que nem esse dia que eu trabalhei, um vento chovendo, aí você olha para as árvores, elas mexendo assim, ó, se eu começar a ver vento, com árvore mexendo, pronto, daqui a pouco eu tô falando com Deus. Porque é incrível, você olha a natureza, né? Eu tava olhando assim, um vento, aí a árvore balançando, eu falei, a árvore tá adorando a Deus, né? Porque quando ela começa a balançar, ela tá adorando a Deus. O vento tá fazendo a parte dele, que é mexer. E ela tá lá assim. Então você vê a natureza adorando a Deus. E eu comecei a falar com Deus, comecei a falar. Aí já lembrei de umas coisas que tinha que orar, umas pessoas que tá. Conheço umas pessoas que tá com câncer, comecei a orar e tal. Você vê, daqui a pouco você tá um bom tempo falando com Deus. E assim, e isso daí ainda é assim, que eu acho que eu oro pouco. Eu acho que eu oro pouco. Mas acontece essas coisas. E agora aquelas pessoas que nem isso. Você acha que você pegar uma oração feita que Jesus deixou, você falar com Deus? É suficiente? Não é. Então assim, a gente precisa estar mais ligado em falar com Deus. E quando você começa a falar com Deus, você começa a pegar intimidade com Ele. Aí a gente não começa a ouvir vozes de pessoas que estão falando coisa que não é necessário para mim. Porque a voz do Senhor está vindo falar comigo. E Ele está me alertando, Ele vai me mostrando. Entendeu? Às vezes quando eu vou errar, já lembro, porque Deus fala comigo. E é na oração e na leitura de Deus, irmãos. Começa a pensar mais nisso daí, começa a se dedicar mais nisso, tá? Aí às vezes a gente não entende muito o que é ser jejum, né? É uma coisa meio complicada de entender, mas é isso daí. Muitos dizem assim, quando você está com saudade de Deus, você jejua. E às vezes quando a gente está precisando que Deus abra uma porta, a gente jejua, né? Quando alguém está doente, a gente jejua. A gente só vai com o jogo de interesse pro lado de Deus, mas isso não resolve. Não é. Jesus deixou bem claro que o jejum seria quando os cristãos forem afastados do noivo. Aí eles vão jejuar de saudade. Saudade, justamente. Não de necessidade, por saudade. Essa é a verdadeira essência. Nós podemos falar do Pai Nosso, que o Pai Nosso, cada palavra, ela tem uma base, uma revelação muito grande para você ter entendimento na sua oração. Não para você repetir aquelas palavras. Senão a gente está como católico, que repete uma reza lá todo dia e pronto. Então, se inscreve no canal. Logo a gente fala um pouquinho mais sobre o Pai Nosso. E vamos cooperar com o seu coração, com a obra da nossa vida. E nossa oração hoje é para que o Senhor avive o seu coração. Ele torne essa obra conhecida durante os anos, assim como o Abacuque orou, nós oramos em prol da sua vida. Que o Senhor te avive mais e mais, que a sua família receba esse impacto e que as consequências de um avivamento genuíno se tornem notórias. É isso aí, você, crente. Sabe que você tem que preparar o caminho para que Deus venha dar vida para as pessoas. Amém? Pare de ficar competindo, sabe? Com aquele lá, ele ganhou e até hoje, ele tem a oportunidade de pregar lá no púlpito e o pastor nem me chama para pregar. Não, esquece. Ficar pregando para crente, não. Vai lá fora. Prepara o caminho para que Deus possa salvar aquelas vidas. Sim. Amém? É isso aí, irmãos. Graça e paz. Tchau. Beijo para todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Tchau. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai